Tá mutado. Vamos começar de novo então. Bom dia a todos. Bem-vindos novamente. Vamos para mais uma semana. Hoje eu vou conversar com vocês como a filosofia ela aparece na Bíblia, mais especificamente no Novo Testamento, que ela aparece de maneira mais clara. E aí eu vou falar um pouco sobre como a filosofia aparece nas cartas de Paulo e no Evangelho de João, que é onde a gente vê mais claramente a presença da filosofia. Então, hoje a gente vai falar bastante de Bíblia, tá? Para quem não é cristão, não fica chateado não, tá? Porque a ideia não é evangelizar, mesmo porque eu não sou cristão, né? Então, não tenho eu não tenho essa intenção. E para quem é cristão, espero que se divirta, né? E enfim, veja que na filosofia não se tem preconceito com religião, não, tá? Geralmente os filósofos têm religião. Poucos filósofos são ateus. E tem muitos filósofos que são cristãos. Então, sim, o filósofo também fala de Bíblia, tá? Eu tô na corda bamba. Pois é, Jonatas, eu tô aqui, né? Tentando agradar os dois lados. É complicado esse negócio de falar de religião. Falar de religião e política numa aula é complicado, né? Porque se você fala, você é doutrinador. Se você não fala, você você é alheio, né? Não tem compromisso com as coisas. E uma opinião errada gera. Então, esse é o problema, né? Porque qualquer coisa que se fala pode ser interpretada como errado, né? Então, assim, não é questão de opinião certa ou errada, é questão de se o outro gosta ou não do que você fala. Eu, por exemplo, posso falar uma coisa certa a respeito, sei lá, a gente vai falar, né, de Bíblia aqui hoje. Então, eu posso falar uma coisa certa a respeito da Bíblia, que é uma coisa que é confirmada pelos teólogos, pelos historiadores, mas se a pessoa na igreja ouviu outro ponto de vista sobre a informação que eu vou dar, enfim, dane-se os teólogos e dane-se todas as justificativas que eu dei, eu vou estar errado de qualquer maneira. Então, falar de religião e política, você sempre vai estar errado em algum momento, porque as pessoas se apegam muito ao que elas acham que é certo, né? Mas vejam, a ideia aqui é a gente ver a filosofia na Bíblia, tá? Então é bem tranquilo. E aí, no próximo domingo, ou quando você for na escola dominical, na catequese, né? Pode aumentar o nível, assim, da discussão em sala, da matéria. Aí a professora vai ficar assim, uau, caraca, hein? De uma semana para outra, esse cara se converteu de uma semana para outra. Ai, gente. É bom começar segunda-feira rindo, né? A gente fica tão preocupado, segunda-feira, que saco, mais uma semana. Poxa, mas começar segunda-feira rindo é bom. Já agradeço vocês por esse momento, então, de já ter tornado o meu início de semana melhor. Bom, vamos lá. Não sei se vocês já deram uma olhada na aula que eu coloquei na plataforma, mas
Lá eu coloco, assim, uma introdução bem grande, assim, né, sobre a importância da Bíblia, não só na questão da religião, mas a Bíblia também é um livro histórico, né? A Bíblia é um livro que foi escrita aí ao longo de mais de 1000 anos pelas, pelos estudos mais conservadores, né? Digamos assim. Algumas pessoas, alguns estudiosos dizem que a Bíblia começou a ser escrita antes do ano 1000 antes de Cristo, né? 1000 antes de Cristo. Dizem que os textos de Moisés, por exemplo, são de 1200, 1100, 1200 antes de Cristo, né? Os textos de Moisés seriam os textos do Pentateuco, os textos que teriam sido escritos por Moisés, né? Gênesis, Levítico. Levítico? Não, acho que Levítico não. Mas sei lá, os primeiros livrinhos, né, da Bíblia, né? Para estudiosos não tão conservadores, assim, no sentido de se apegar às tradições, né? Então, assim, a tradição diz que foi Moisés que escreveu Gênesis, por exemplo. Seria lá antes do ano 1000. Mas para alguns outros estudiosos mais críticos, apegados mais a fontes históricas, concretas, né, e não tanto à tradição, a Bíblia ela começa a ser escrita assim mais pelo ano 800, né? 800, 900 antes de Cristo. Mesmo porque não tinha escrita muito tempo antes disso, né? É isso, Pedro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Mas eu acho que Moisés, no caso, teria escrito só Gênesis e Êxodo, né? Porque o Moisés ele não chegou a entrar na Terra Prometida. Ele morreu antes, né? Do povo chegar na Terra Prometida. Acho que tem uma história assim. E aí não tem como ele ter escrito Levítico, Número e Deuteronômio, porque já é num período em que os hebreus já estavam na Terra Prometida, né? Já tinham chegado lá. Enfim, mas de todo modo, a Bíblia foi escrita pelo menos ao longo de 1000 anos, né? Porque começa a ser escrita com Gênesis, e o último livro da Bíblia é o Apocalipse, e foi escrito pelo apóstolo João, já no fim da vida dele, lá pelo ano 90 depois de Cristo. Parece que João escreveu esse livro quando ele estava na ilha de Patmos, preso, né? E aí ele escreveu o Apocalipse nesse período. Então, é mais próximo do ano 100 depois de Cristo. Então, a gente tem aí pelo menos 1000 anos, né, da Bíblia sendo escrita. E ainda que a Bíblia fale de elementos da fé, né, porque o objetivo da Bíblia, num primeiro momento, é falar sobre Deus, é o livro da revelação, revela quem é Deus, mas é também um livro, o Antigo Testamento, principalmente, é o livro que conta a história de um povo. E aí a gente tem fatos históricos lá, realmente, né? Por exemplo, a queda de Jerusalém, né? As 2 vezes que Jerusalém caiu, o êxodo do povo hebreu, a época dos profetas, né? Onde eles denunciam as várias injustiças que estavam acontecendo. Então, tem muitos fatos históricos na Bíblia, sim. E também muito mito, né? Muita metáfora. Então, é um livro que a gente não pode tomar completamente como sendo um livro histórico, né? Afirmar cientificamente, digamos, que tudo o que está escrito lá realmente aconteceu, né? Não dá para saber. Por exemplo, afirmar que o mundo foi criado em 7 dias. Não, a gente não consegue confirmar isso, né? Mas também a gente não pode achar que a Bíblia não é um livro que fale de história.
porque fala também, tá? Então, é o registro histórico da cultura de um povo, o Antigo Testamento dos Hebreus, né? Então, tem registros históricos ali, e também tem os registros da cultura desse povo, da fé desse povo, das tradições, né? Então, é um livro bem legal para se conhecer assim. Se você acredita ou não na Bíblia, acha que ela é a palavra de Deus ou não, independente disso, é um livro bem bacana assim para conhecer, né? Para saber alguma coisa sobre ela. Mesmo porque também, né? Por mais que você não seja cristão, né? Muitas histórias que estão na Bíblia, elas fazem parte da nossa cultura ocidental. Porque, né, no Ocidente a gente teve o cristianismo se instalando como a principal religião, né? E aqui na América nós fomos colonizados pelos cristãos, né? Os portugueses europeus, os portugueses e espanhóis que chegaram aqui eram católicos praticantes e confessos, então a, a cultura da América ela foi toda envolvida pelo cristianismo, né? Então, por mais que a gente não seja cristão, a gente conhece ou já ouviu falar de Adão e Eva, da Arca de Noé, né? Sei lá, da Torre de Babel. A gente conhece, né? Algumas histórias que vêm de lá. O meu filho mesmo, o Joaquim, a gente não é cristão, né? E, enfim, mas ele conhece várias coisas assim sobre o cristianismo, né? Ele sabe quem é a Arca de Noé, né? Tenho um filho, Gabriel. Nunca viu ele passando por aqui? Não, volte e meia ele passa aqui por trás. Então, eu tenho um filho. 7 anos. 7 anos já sendo filósofo e pai. Como diz alguns alunos meus, né, antigos, eles falam que é um filósofo, né, que é um filho de filósofo. Tem um filósofo. Se ele é arteiro, Matheus? Não, ele é bem tranquilo. O Joaquim é super de boas. O Jonathan comenta que, na visão dele, religião serve mais para educação moral do que crença mesmo. Tem os dois lances, Jonathan. Tem o lance da educação moral, porque toda a religião, ela trabalha a partir de valores morais, né? Certo, errado, justo, injusto. Então, toda religião trabalha nesse mecanismo, né, de educação moral. Mas também tem um lance de crença, assim, porque a religião, ela vem como resposta a coisas que nós não conseguimos compreender completamente ou que nós temos medo. Por exemplo, a morte. A gente não compreende a morte. O que vem depois da morte, o que acontece depois, né, da morte. E até mesmo a morte não faz sentido em muitas situações. Quando, por exemplo, sei lá, meu filho morre, né? Então a gente não encontra sentido numa perca deste tamanho, né? De alguém que a gente ama tanto morrer. E aí as coisas perdem sentido, as coisas ficam sem sentido, porque você pensa, caramba, eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal a ninguém, eu cuidei do meu filho certinho e pá, vem uma doença e morre, né? Tipo, o que eu fiz de errado? Ou por que estou sofrendo esse castigo, né? Então, assim, a religião vem muitas vezes para responder essas questões que a filosofia, que a ciência não responde. E são questões que angustiam a gente. Perguntas principalmente relacionadas ao sentido da vida, né? Por que as coisas fazem sentido? Então, sei lá, a religião lá, o cristianismo fala que a gente existe para louvor e glória de Deus, né? Então, a nossa existência, ela ganha sentido quando
a gente vive para adorar a Deus, né? A coisa e tal. Por que as coisas erradas acontecem? Então, as coisas erradas acontecem, ou por que é que o mal existe? Por causa do pecado original, de Adão e Eva, né? E aí, então, a gente precisa reconhecer que somos pecadores, porque aí a gente se aproxima de Deus, e aí o mal não afeta tanto a gente, né? Continuamos sendo pecadores, mas pecadores conscientes e sabendo que precisamos de Deus para não ser tão levados pelo pecado, né? Pela sedução do pecado. Então, a religião, ela vem nesse sentido, assim, de dar um sentido. Então, nesse sentido, a religião, ela demanda que você acredite, né? Tenha uma crença, porque, por exemplo, como é que você vai adotar um padrão moral do cristianismo sem a crença de que você vai ser abençoado por Deus e quando você morrer, você vai ir para o céu, coisa e tal, né? Então, a religião trabalha com a crença. E assim, na verdade, a filosofia também trabalha com crença, né? Porque na filosofia a gente não tem muitas coisas palpáveis, né? Mas não é crença em Deus, mas é crença naquilo que a gente pensa como sendo algo certo, né? Na política tem muita crença, então, por exemplo, quem defende o comunismo acredita que essa é a melhor forma de governo para se alcançar uma sociedade justa. Quem defende o capitalismo acredita que essa é a melhor forma de organização social para as pessoas e para a sociedade alcançarem a prosperidade. Então, sempre tem um elemento de crença das nossas ideias, sendo elas religiosas ou não, né? A crença não tem só a ver com Deus, com milagres, né? A crença também tem a ver com as coisas que a gente toma como sendo boas e que a princípio não tem como você assegurar, porque não é palpável. Então você caminha com esses valores acreditando que eles vão te proporcionar uma vida boa. Né? Deixa eu ver aqui, vocês estão comentando bastante. O Henrique comenta que, na opinião dele, se aquilo te faz ser uma pessoa melhor, se rezar todas as noites te faz dormir mais calmo, existindo ou não, deve continuar acreditando. Se aquele refúgio te faz bem, eu acho que é o caminho certo. Pois é, e isso é mais ou menos para tudo na vida, né? Religião, filiação política, time de futebol, né? Tem as pessoas que continuam torcendo pro Vasco, continuam sendo botafoguense, né? Tem que ter muita fé para se manter vascaíno e botafoguense. O Jonas comenta que o mundo seria melhor se todos pensassem assim, é. Pois é, infelizmente, né, Jonas, as pessoas utilizam muitas vezes da religião e da necessidade que as pessoas têm de acreditar em alguma coisa para usar essas pessoas e fazerem mal, né? A gente vê aí vários casos no cristianismo, no islamismo, no budismo, no espiritismo, nas religiões afro, de pessoas que utilizam da fé das pessoas para fazer mal a elas, né? A gente está vendo aqui agora o exemplo do Talibã. Não sei se vocês estão acompanhando as notícias, né? Mas o Talibã voltou a tomar conta de novo do Afeganistão, né? E a crença do Talibã, a do Talibã é que os afegãos eles precisam seguir o islamismo. E aí quem não segue o islamismo da maneira como os talibãs acham que deve ser, os talibãs matam a galera. Então, é isso. Eles falaram que entraram em guerra porque os afegãos não estavam seguindo o islamismo puro. Puro da cabeça deles, né? Enfim. Então é isso, acontece. O Jonathan comenta que o problema é que na Bíblia existem histórias que não aconteceram, que usam apenas como exemplos, e isso deixa uma dúvida imensa sobre o que de fato aconteceu e o que é história. Sim, é por isso que eu falei, né? A gente não pode tomar a Bíblia como sendo um livro
de história, no sentido como a gente compreende hoje livro de história, né? Como um registro fiel, ou então como uma interpretação fiel de como as coisas foram, porque a cultura daquela época era outra, né? Era muita mitologia. Hoje, por exemplo, a gente não acredita em mitologia. Para nós, mitologia é divertido só para filme da Marvel, né? Ainda que nas religiões tem mitologias. Então, por exemplo, dentro do budismo, tem muita mitologia. Tem muitas coisas que se falam a respeito do Buda, do Siddhartha, que é claro que os budistas tomam como sendo verdades, porque faz parte da religião, faz parte da fé, mas que se a gente fazer uma análise assim científica, é mito, né? Para nós hoje em dia é mito, assim como os cristãos aceitam a narrativa de Gênesis como sendo verdade, mas é mito, né? Numa análise filosófica, aquela história de Gênesis, da criação do mundo, não é uma história científica, né? Não é uma narração científica, uma narração histórica, é uma mitologia, né? Se enquadra dentro do que a gente chama de mitologia. Então, por isso que eu digo, né, que na Bíblia, a gente não pode tomar ela como sendo um livro histórico, no sentido científico da história, mas também a gente não pode dizer que tudo que está na Bíblia é mentira, não é real, que é fábula, que é conto, que também não é assim. Existem já vários episódios, né, que já foram confirmados pela arqueologia. Por exemplo, a existência de Davi, a existência do Salomão, a Jerusalém da época, né, o templo de Jerusalém, ou os templos, né. Então, assim, a gente tem que ter sensatez, né. Agora, tem muita coisa lá que na Bíblia é verdade, mas é porque eles não tinham conhecimento científico que a gente tem hoje. Por exemplo, a ideia que é o Sol que gira ao redor da Terra. Isso era uma verdade para eles, porque à época eles não tinham conhecimento da astronomia que a gente tem hoje. Né? Então a gente não pode esperar que, em muitos casos, o que está escrito na Bíblia fale a verdade, ou achar que eles são burros. Nossa, como é burro esse povo da Bíblia. Não é que é burro, é porque eles não tinham conhecimento que a gente tem hoje. Então também não dá para exigir, né, que o registro que esteja lá seja coerente com o conhecimento que a gente tem hoje. Né? Botafoguense, o Wallace, o cara de muita fé, né? Botafoguense, um cara de muita fé. Fernando, sou botafoguense? Não, não sou não. Não tenho tanta fé não para ser botafoguense. Pois é, Jantas, né? A África também é cheia de guerra por causa disso, assim. Mas, assim, os cristãos fizeram guerra até os anos 80. Por exemplo, na década de 80, o início da década de 80, os protestantes e os católicos, eles ainda se matavam na Irlanda do Norte. Sabe que a Irlanda fica ali na Grã-Bretanha, né? Do ladinho da Escócia e do ladinho da Inglaterra. Então você pensa, nossa, que povo civilizado. Mas até os anos 80, os católicos e protestantes se matavam por causa de religião. Então, assim, não é só uma questão dos muçulmanos, não, tá? O cristianismo até há pouco tempo também se matava geral. Assim como no budismo também, até 50, 100 anos atrás, as várias tradições, algumas tradições do budismo tibetano, no caso, entravam em conflito, porque não concordavam com a tradição uma da outra, e rolava sangue, rolava a cabeça, né? Então, assim, não são só os muçulmanos do Talibã, do Boko Haram, né? Estado Islâmico, não são só eles, não, que hoje em dia cometem crimes e barbaridades em nome da religião. Os cristãos, até pouco tempo atrás, também faziam isso, né? Pouco tempo atrás, digo, anos 80. Anos 80 são 30 anos atrás, né? 40 anos atrás. E os budistas também.
né? Lá no Tibete, entrava em altas brigas por causa disso. Bom, então, a Bíblia é um livro também histórico nesse sentido, né? E, e não tem como a gente também negar que a Bíblia é um livro que não tem influência de nada, assim, que é uma coisa pura. Porque não tem como. Os hebreus, os apóstolos, eles conviveram com povos de outras culturas. Então, tem esse diálogo com as outras culturas, né? E aí acaba-se sendo influenciado e influenciando também os outros povos. Então, é legal quando a gente percebe na Bíblia essas relações com as outras culturas, né? Então é a partir dessas ideias que eu vou tentar mostrar a filosofia dentro da Bíblia para vocês, tá? Nesse contexto geral. Então eu vou começar falando aqui de como aparece na, nos textos do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, você já deve ter ouvido falar isso, ele é chamado de apóstolo dos gentios. O que é um gentil? Um gentil é uma pessoa que não era judia. Então, todo mundo que não era judia era chamado de gentil. E o Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, ele se dedica a evangelizar os não-judeus. Porque quando o cristianismo nasce, depois da morte de Jesus, os discípulos de Jesus primeiro se esconderam, geral, né, de medo. E quando eles começaram a evangelizar, eles evangelizavam somente os judeus. Ah, claro, eles estavam lá em Israel, né, e Samaria, e eles eram judeus, né, os apóstolos, os discípulos de Jesus eram judeus, então, obviamente, o contato com eles era com os judeus. Então, eles evangelizavam só os judeus. E aí, Paulo, quando ele se converte ao cristianismo, quando cai do cavalo e se converte ao cristianismo, ele deixa de perseguir os cristãos, porque Paulo era um judeu que perseguia os cristãos. E quando falo aqui de perseguir, é perseguição no sentido mais violento do termo, tá? Paulo era barra pesada. E, e aí o Paulo, ele entende que a mensagem de Cristo não era só para os judeus, como Pedro defendia, por exemplo, né? Porque como os judeus eram um povo escolhido, desde sempre houve essa compreensão de que os judeus eram o povo eleito, então a ideia era de que o Messias teria vindo também apenas para os judeus. E Paulo tem uma compreensão diferente. Paulo ele entende que Jesus, o Messias não teria vindo só para os judeus, mas teria vindo para toda a humanidade. E aí tem a primeira briga dentro do cristianismo. Até está narrado em Atos, né? Lá nos primeiros capítulos de Atos é narrada essa briga de Paulo e Pedro. Porque Pedro não aceitava que fosse evangelizado não-judeus. E Paulo defendia que sim, né, que deveriam ser evangelizados. E aí, então, Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. E, enfim, e Paulo, ele era uma pessoa super estudada, né? Ele tinha tanto conhecimento sobre o judaísmo, ele era um super conhecedor do judaísmo, mas também fontes históricas indicam que Paulo ele estudou em Roma e era formado em filosofia também. Ele tinha alguma formação em filosofia, mesmo porque Paulo ele era filho de uma família com algumas posses, né? Ele tinha alguma condição e por conta disso, então, ele pôde estudar, diferentemente dos outros discípulos de Jesus que eram pescadores, cobradores de impostos. Paulo não. Paulo ele tinha estudado e ele foi preparado pela família para ser uma pessoa importante na sociedade, né? Mas ele caiu do cavalo e deu ruim.
nesse sentido deu ruim, né? Os planos não deram certo. Então, Paulo, ele era um cara bastante versado na cultura helênica, não só na cultura judaica. Para quem não sabe, cobradores de impostos é o atual agiota. Não, na verdade, os cobradores de impostos trabalhavam para o Império Romano, né? Eles cobravam os impostos para dar para o Império. Era a Receita Federal da época. Então, quando Paulo se converte, obviamente, todo esse conhecimento dele continua, né? Apesar dele cair do cavalo, ele não tem uma amnésia. Bom, e aí, nas cartas de Paulo, a gente vê, assim, o quanto ele conhecia a cultura filosófica da época, né? Primeiro, para começar, o Paulo, ele se dedica, assim, a evangelizar os gregos. E aí você vê lá pelas cartas de Paulo, né? Você vai ter carta aos Coríntios, cidade grega de Corinto. Efésios, cidade grega de Éfeso. Filipenses, cidade grega, Filipos. Gálatas, cidade grega, de Gálapo. Tessalonicenses, cidade grega, Tessalônica. Filipenses, cidade grega, Filipo. Acho que é Filipo o nome. E assim, né? Então, as cartas de Paulo são todas direcionadas a igrejas que estavam localizadas em comunidades gregas. Colossenses, cidade de Colosso. Eu vou comentar de Atos 17, Pedro, dessa disputa lá em Atenas. Então, Paulo, ele não apenas escrevia as cartas, mas ele visitava essas cidades, porque ele evangelizava, ele era um missionário. E as cartas aos romanos é uma carta escrita à igreja de Roma, que apesar de ser uma igreja romana, né, capital do império, mas tinha influência da cultura grega. Então, quando a gente lê as cartas de Paulo, a gente vê lá, por exemplo, né, Paulo cita filósofos nos seus textos, né? Então, a gente, sim, claramente, né, os estudiosos percebem 3 citações. Uma citação de um filósofo Epimênides, que o Paulo cita lá na carta de Tito. Tem citação de um dramaturgo grego, o Menandro. Então, o Paulo cita, né, o Menandro, lá em 1 Coríntios. E também alguns autores identificam citação aristotélica, né, uma citação de Aristóteles, em Romanos. Eu não concordo muito, acho meio forçado, né, mas alguns estudiosos veem uma citação de Aristóteles. Então, assim, vocês vejam que Paulo conhecia, né, conhecia a cultura grega, né. Uma outra também relação que os pesquisadores veem de Paulo com a filosofia, tem muitas teorias que dizem que Paulo, ele era estoico. Estoico era uma filosofia grega, né? Era uma filosofia que veio depois de Aristóteles, o estoicismo. E muitos estudiosos, eles entendem que Paulo, ele tinha influência do estoicismo. E aí eles entendem essa influência quando tem um documento antigo, né, que diz que Paulo teria trocado cartas com Sêneca. Sêneca foi um filósofo romano que era estoico. Mas aí não se sabe a veracidade, né, desse documento. Mas parece que existe essa troca entre Paulo e Sêneca, mas ninguém sabe se é verdade. Se realmente aconteceu ou se foi inventado, né, essa troca. Paulo, ele se utiliza bastante de vários conceitos de vocabulário estoico nos seus textos. Na carta aos Romanos, por exemplo, a maneira como Paulo
fala do pecado, porque a carta aos Romanos é uma grande explicação sobre o que é o pecado. Né? Do começo ao fim, Paulo tenta explicar o que é o pecado, a origem do pecado e como superar o pecado. Superar no sentido assim, de você não continuar sendo, servir ao pecado, né? Porque pecador a gente vai ser até o final, né? Essa é a ideia do cristianismo. A diferença de uma pessoa que se converte ao cristianismo é que ela é um pecador cristão. Então, quem não se converte é um pecador sem Jesus, e aí tá ferradão. E quem se converte é um pecador com Jesus, e aí menos ferrado, digamos assim, com menos problemas. Mas pecador continua sendo até o final. Então, Romanos, né? Romanos é um texto onde Paulo explica o que é o pecado. E, e também a maneira como Paulo escreve as cartas dele, a maneira como Paulo argumenta, também é muito parecido com a maneira como os estoicos argumentavam. E, e aí, então, né, muitas pessoas entendem que Paulo ele era estoico. Mas assim, eu acho que talvez ele não tenha sido estoico, né? Mas que ele conhecia, assim, não tenha dúvidas que ele conhecia, né? Por conta de todas essas relações, né, que é feito. E aí, né? E é interessante porque aí tomando aqui o Atos 17, que o Pedro Lucas citou, o texto de Atos 17, ele narra quando Paulo foi para Atenas, né? O apóstolo Paulo pensa, um judeu convertido ao cristianismo, uma religião nova, vai evangelizar logo aonde? Em Atenas, mano. Atenas simplesmente é era, né, a capital universal, intergaláctica da filosofia. É onde nasceu Sócrates, é onde nasceu Platão e é onde o Aristóteles morou e desenvolveu toda a sua filosofia. Então, apenas os três maiores filósofos da antiguidade fizeram filosofia em Atenas. E aí Paulo, doido, varrido, vai falar de cristianismo aonde? Em Atenas, né? Louco de pedra. Paulo, louco de pedra. Caiu do cavalo, não fez bem para ele. Então, Paulo vai evangelizar em Atenas. É isso que o texto de Atos 17 mostra, né? E aí Paulo chega lá em Atenas e ele começa a evangelizar no mercado público, porque na época o mercado era o lugar onde as pessoas debatiam os temas, né? O Sócrates mesmo, ele fazia filosofia no mercado, né? E, e aí o Paulo chama a atenção das pessoas pelo que ele estava falando, e alguns filósofos ficam curiosos para saber sobre o que esse cara estava falando. E aí convida o Paulo para ir no Areópago. Né? O que é o Areópago? O Areópago era um anfiteatro onde eram realizados discursos políticos, julgamentos e debates filosóficos. Então, os debates filosóficos que os atenienses consideravam mais importantes eram levados para o Areópago. E o Paulo é levado para discursar no Areópago. E lá em Atos 17 fala justamente que quem estava assistindo o discurso de Paulo eram filósofos estoicos. Se você pegar a Bíblia, ou digitar aí Atos 17, acho que a partir do versículo 16, se você ler o texto lá, vai ver lá que quem estava assistindo Paulo eram os filósofos estoicos. E aí, num primeiro momento, os estoicos, eles acham interessante, o Paulo estava falando, né? Cita também Epicureus,
Pedro. Né? Eu lembro só... Sim, então. Estoicos e epicureus. Né? Estoicos e epicureus não concordavam entre si, eram filosofias quase contrárias uma à outra. Né? Epicuro até a gente estuda no terceiro ano. Eu falo de Epicuro, no terceiro ano, quando a gente estuda ética. Então vejam, né? E aí a galera se interessa, mas depois quando o Paulo começa a falar de ressurreição, eles acham meio esquisito esse papo de ressurreição, negócio esquisito. E aí o debate acaba. Né? Então, vocês vejam, né, que Paulo não era café pequeno. Café pequeno? Café pouco? Café pequeno. Ele tinha, assim, conteúdo filosófico a ponto de chamar a atenção dos filósofos em Atenas. Tá? Então, Paulo, assim, ele realmente se utiliza da filosofia para evangelizar os gregos. Porque isso que é interessante, né? Porque o cristianismo não tem nada a ver com a cultura grega. Porque os gregos acreditavam em vários deuses. Já estou encerrando a aula, tá? Só fazer esse comentário e já encerro a aula. Os gregos não acreditavam em vários deuses. Os gregos não estavam esperando um Messias, um Salvador. Não, os gregos, os deuses estão lá no Olimpo, de vez em quando eles dão uma moral pra gente aqui, mas no geral os deuses não estão nem aí pra gente. Na cultura grega era assim. E aí, como é que Paulo vai chegar e vai falar de Jesus, que era o Salvador, que veio morrer pelos nossos pecados? Isso não ia fazer nenhum sentido na cabeça dos gregos. Então, a maneira que o Paulo se utiliza para poder evangelizar os gregos é isso, é de encontrar pontos de contato com a cultura grega a partir da filosofia. Então, essa é a inteligência do Paulo, né? E aí, então, por isso que ele cita filósofos gregos, ele se utiliza de estratégias argumentativas filosóficas, ele faz referência a conceitos e a ideias de filosofias para poder, digamos assim, traduzir o cristianismo para os gregos. Né? E aí o que é interessante é que Paulo não apenas utiliza da filosofia para explicar o cristianismo, mas os textos de Paulo se tornam as principais referências para os filósofos depois, para os filósofos cristãos. Porque você vai ter lá Paulo influenciando Santo Agostinho, Paulo influencia Calvino, que é um teólogo protestante, né, do calvinismo. O Paulo influencia o Martim Lutero, da Reforma Protestante. O Martim Lutero, ele era da ordem agostiniana, que por sua vez, né, era pautado na teologia paulina. A gente vai ter filósofos não cristãos, que são influenciados pelos textos de Paulo, por exemplo, o Spinoza. O Spinoza é um filósofo judeu, né, mas que é influenciado pelos textos de Paulo. Então, Paulo não só utiliza a filosofia para explicar o cristianismo, como depois a filosofia ela é influenciada pelos textos de Paulo. Isso é muito, muito legal, né? Então, várias ideias que Paulo construiu quando ele estava evangelizando os gregos são ideias que são retomadas pelos filósofos mais tarde para fazer filosofia, seja filosofia cristã ou não. Muitas ideias de Paulo, elas são depois usadas, né, para desenvolver outras ideias filosóficas. Então, vocês vejam, no Novo Testamento, claramente, a gente vê a filosofia ali dentro, né? Claramente, assim, não de maneira explícita, mas estudando um pouco, vendo, assim, os bastidores da Bíblia,
a gente percebe como a filosofia ela permeia essa construção das ideias no Novo Testamento. Eu falei bastante e não deu tempo de começar João, né? Mas semana que vem, então, na primeira parte, eu falo de como a gente vê a filosofia no Evangelho de João, como o João utiliza a filosofia para explicar quem é Jesus, e logo no começo, né, João 1, já está lá a filosofia, assim, claramente explícita, porque o Evangelho de João também é um texto escrito para os gregos, né? Ele é diferente de Mateus, Marcos e Lucas, né? E então João é um texto diferente. Então a primeira parte da aula eu explico João, semana que vem, e a gente começa a falar de Santo Agostinho também. Tá bom? No mais é isso. Boa semana para vocês. Se cuidem e até semana que vem.